Olá, meninos e meninas, tudo bem? Hoje a nossa aula de tópicos especiais em Biomedicina 2 irá tratar das principais anomalias genéticas no homem e como identificá-las através do cariótipo. Eu sou o professor Heitor. Oi! E galera, na aula de hoje a gente vai ver como os nossos cromossomos podem gerar erros e a partir desses erros nós temos aí as doenças ou anomalias genéticas. Então você já sabe, né? Pega aí o seu lápis, pega aí a sua caneta e o seu papel, anote suas dúvidas, porque amanhã, dia 26 de maio, eu tenho um encontro ao vivo com vocês às 8 horas da manhã. Ah, não esqueçam que no final da aula de hoje eu vou deixar uma questão para vocês me responderem, tá? Como comentário do vídeo aqui no YouTube para somar pontos. Nessa semana são 100 pontos para essa questão. Então vamos à nossa aula? Bom, galera, quando a gente fala de anomalia genética, nós estamos falando de todas as alterações nos genes. E nós vimos na semana passada como os genes se comportam, como acontece a replicação do DNA, como acontece efetivamente a transcrição e a tradução. Bom, galera, quando a gente fala em anomalia genética, nós estamos falando de anomalias que podem acontecer por defeito em um gene ou defeito em um cromossomo, que pode ser também na estrutura numérica desse cromossomo. Cromossomos que estão a mais ou a menos. Então existem duas categorias de anomalias genéticas na espécie humana. O defeito em um determinado gene e também o defeito nos cromossomos, seja na estrutura ou no número. A gente vai começar falando dos defeitos nos genes. Os defeitos nos genes, eles acontecem durante o processo de replicação, também chamado de autoduplicação, do DNA. Então, quando o DNA se abre para se duplicar e realizar o processo de mitose, por exemplo, ou formação de gametas na meiose, podem acontecer alterações naqueles genes, alterações acidentais na sequência de nucleotídeos. E isso pode trazer para a gente alguns tipos de sintomas, de anomalias. Essas mudanças acidentais no DNA podem levar a modificações nas proteínas formadas e nas enzimas formadas, alterando assim o metabolismo e as características do indivíduo. Nós temos alguns exemplos de doenças que são causadas por esses defeitos acidentais nos genes, como por exemplo o albinismo, a doença de Tay-Sachs e a fibrose cística. Começando a falar do albinismo, vejam que esse indivíduo ele não apresenta pigmento na pele, no cabelo, na sobrancelha, tá? E também tem um pigmento muito claro nos olhos. O albinismo, ele se caracteriza pela ausência parcial ou total da melanina, que é o pigmento da nossa pele. Então a pele fica extremamente branca. E isso é um defeito causado por uma alteração acidental na sequência de bases nitrogenadas dos nucleotídeos do DNA. Então, em algum momento, quando aquele DNA se abriu para se autoduplicar, para se replicar efetivamente, ocorreu uma troca nos nucleotídeos, fazendo com que esse indivíduo produza pouca ou nenhuma melanina. Lembrando que o albinismo ele não é só uma característica humana. Nós vemos o albinismo em todas as categorias animais, tá bom? Doença de Tay-Sachs. Ela é caracterizada pela ausência da produção da enzima hexosaminase, que catalisa a quebra de glicolipídios do tipo gangliosídeos. E como resultado, nós temos o acúmulo do gangliosídeo, GM2, nos neurônios de todo o sistema nervoso central, tanto do encéfalo quanto da medula espinhal. A doença de Tay-Sachs traz problemas neurológicos, cegueira, surdez, incapacidade de deglutição e morte. Tudo porque você acumula um gangliosídeo que não consegue ser digerido porque a enzima hexosaminase, que deveria garantir a quebra
desse glicolipídio não é produzida por alteração aí na sequência dos genes. Nessa imagem, vocês veem uma mancha avermelhada apresentada de maneira característica da doença de Tay-Sachs por acúmulo desses gangliosídeos diretamente na retina. Essa mancha avermelhada está impedindo a formação da imagem, impedindo a visão. Essa mancha avermelhada é o gangliosídeo. Fibrose cística, galera, doença super famosa, inclusive temos vários filmes que retratam a fibrose cística. Essa doença atinge as glândulas exócrinas, que produzem muco muito espesso. Esse muco muito espesso leva à obstrução de algumas áreas do corpo, principalmente do pâncreas, e infecções crônicas nos pulmões, que pode levar também problemas não só respiratórios, mas de caráter digestório. Geralmente uma pessoa com fibrose cística vive pouco tempo, tá? Agora falando das alterações cromossômicas, os principais tipos de alterações cromossômicas que nós temos são estruturais. E essas alterações estruturais é que vão causar as anomalias. Quando a gente fala de alteração estrutural, nós estamos falando que a estrutura do cromossomo foi alterada. E essa estrutura alterada leva à produção alterada de proteínas e de genes. Tá? As principais anomalias cromossômicas estruturais podem ser de deficiência ou deleção, cromossomos a menos, por exemplo, ou parte do cromossomo faltando, duplicação, cromossomo a mais, inversão e translocação. Bom, galera, que tipo de defeito nos cromossomos, na estrutura, a gente pode ter? Vamos falar da primeira síndrome. Síndrome do miado de gato, ele acontece através de uma deficiência em um dos braços, em um dos segmentos do cromossomo número 5. Os bebês com essa síndrome têm um choro muito semelhante ao miado do gato. Também vão apresentar nariz achatado, face alargada, retardo mental, retardo motor. E os indivíduos que apresentam essa síndrome normalmente vivem poucos meses ou não resistem à primeira fase da infância. Ainda falando de defeitos nos cromossomos, durante a meiose pode ocorrer um erro na divisão dos cromossomos. Ali na anáfase 1 ou na anáfase 2, esse erro vai trazer uma anomalia chamada aneuploidia, que é caracterizada pelo excesso de cromossomos de um determinado tipo ou falta. Então, no momento que as fibras do fuso atingem os cromossomos para puxar metade do número cromossômico para cada lado da célula, pode ser que ele não puxe exatamente a metade. Pode ser que fique um cromossomo a mais para um lado, um cromossomo a menos para o outro. E gerando gametas dessa forma, nós teremos números alterados de cromossomos. E esses indivíduos não terão 46 cromossomos. Esses indivíduos terão 47, 48, 45. Esses são os erros que a gente chama de numéricos. São chamados também de aneuploidias. Eu posso ter excesso de algum tipo de cromossomo ou falta de algum tipo de cromossomo. As aneuploidias podem atingir tanto os cromossomos sexuais, o último par, o XY, quanto os autossomos, os outros 22 pares, certo? Então vamos ver como isso acontece. Veja, aqui na meiose 1, durante a anáfase 1, eu posso não ter a disjunção de um par de cromossomos. Ao invés de ir um para cada célula, vão 2 para uma célula e nenhuma para outra. E aí, na anáfase 2 da meiose 2, pode acontecer o problema da não disjunção novamente. Do outro lado da tela, vocês estão vendo aqui, ó, que na meiose 1 aconteceu a divisão normal, mas foi na meiose 2 que, ao invés de dividir esse cromossomo nas cromátides irmãs, e uma cromátide para uma célula e outra para outra, como a gente está vendo desse ladinho aqui, uma célula, um gameta, recebeu 2 cromátides daquele cromossomo
e a outra não recebeu nenhuma. Se esses gametas forem fecundados, eles terão a geração de pessoas com aneuploidia. Esse indivíduo aqui terá falta de cromossomo e esse terá excesso de cromossomo. As aneuploidias elas podem atingir, como eu falei, tanto os cromossomos autônomos quanto os sexuais. Cromossomos autônomos ou autossomos determinam as características gerais do nosso corpo, que não são as características sexuais. Então, por exemplo, altura, cabelo, cor de pele, cor de olho e assim por diante. Já os cromossomos sexuais vão determinar se nós seremos homens ou mulheres e todas as características sexuais secundárias. Vamos falar então das aneuploidias que atingem os cromossomos sexuais. Bom, nos seres humanos, nós temos 46 cromossomos no total, sendo dividido em 23 pares. 22 pares autossômicos e um par sexual. Uma mulher normal, ela apresenta 44 cromossomos autossômicos e 2 cromossomos sexuais. Então, 44, 45, 46 é normal. O homem vai apresentar 44 autossômicos e 2 cromossomos sexuais. A diferença é que uma mulher ela tem 2 cromossomos X e o homem tem 1 cromossomo X e 1 cromossomo Y. As aneuploidias, elas são bem mais fáceis de serem diagnosticadas e para isso a gente usa a técnica de cariotipagem. Nós vamos fotografar a célula durante o processo de divisão para que a gente perceba quais são os cromossomos e a gente consiga organizá-los, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, para que a gente identifique as aneuploidias, os excessos ou as faltas de cromossomos, nós precisamos recorrer ao cariótipo, que é uma representação gráfica dos conjuntos de cromossomos existentes em uma célula. Eles são separados de acordo com a forma, com o tamanho e também com a posição do centrômero, lá em acrocêntrico, metacêntrico e submetacêntrico, como a gente já viu. Nós utilizamos essa técnica de cariotipagem para detectar essas alterações aneuploídicas, alterações numéricas, e permitindo assim que a gente faça algum tipo de aconselhamento genético. Por exemplo, esse cariótipo é um cariótipo de um indivíduo normal? Sim ou não? Sim, é um cariótipo de um indivíduo normal. Veja, nós temos os 23 pares de cromossomos, sendo os primeiros 22 pares autossômicos e o último par sexual. Esse indivíduo é um indivíduo normal do sexo masculino. Ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y, certo? As aneuploidias, elas podem ser tanto nos cromossomos sexuais, que a gente já viu. Então, vocês devem lembrar que a gente falou lá nas aulas anteriores das síndromes de Turner, de Klinefelter, da superfêmea, do excesso de cromossomo Y. Essas são as aneuploidias sexuais. Mas existem aneuploidias também que são aneuploidias nos autossomos. E é através da técnica de cariotipagem se eu vejo se eu tenho algum cromossomo a mais ou algum cromossomo a menos. As aneuploidias, elas, como eu falei, podem ser sexuais e também podem ser autossômicas. Quando eu tenho falta ou excesso de algum cromossomo dentro desses primeiros 22 pares, eu tenho uma aneuploidia autossômica. As mais conhecidas, síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Edwards. E eu tenho as aneuploidias sexuais que eu já tinha falado, como Turner e Klinefelter. Só exemplos, tá? Existem outras. Vamos falar da síndrome de Down primeiro. A síndrome de Down é conhecida como trissomia do 21. O que é uma trissomia, galera? Trissomia, eu tenho 3 cromossomos no loco 21. Então, o par 21 não é um par, é um trio. Eu tenho um cromossomo a mais no caso de uma pessoa com síndrome de Down.
Esses indivíduos que têm 3 cromossomos no lugar de 2 cromossomos 21, eles apresentam alguns sinais, como retardo mental, pescoço e dedos curtos, uma linha reta, que a gente chama de linha cianesca, na mão, baixa estatura, podem ser indivíduos que têm um rosto mais infantilizado, a extremidade externa dos olhos é voltado para cima, a gente tem outros tipos de sintomas. Mas o que é bem interessante que a gente veja é isso aqui, ó. Esse é um cariótipo de um indivíduo com síndrome de Down. Olhem aqui. Par 1 ok, par 2 ok, par 3 ok, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ok. Par 11, par 12, par 13, par 14, par 15, par 16, 17, 18, 19, 20, perfeito. Par 22 também, par sexual também. Mas olha aqui no locus do par 21. Ao invés de ter 2 cromossomos nesse loco, eu tenho 3. Então esse indivíduo não tem 46 cromossomos. Esse indivíduo tem 47 cromossomos. Porque ele tem um cromossomo a mais no par 21. Observando esse cariótipo, a gente pode interpretá-lo que esse indivíduo ele tem síndrome de Down e ele é um indivíduo do sexo masculino, porque tem o cromossomo X e o cromossomo Y. Então aqui é um homem com síndrome de Down. Vejam, o rosto infantilizado, a borda externa dos olhos voltada para cima, esse rosto infantilizado continua por bastante tempo, esses indivíduos podem apresentar um pescoço levemente alado, a prega simiesca na mão, como eu tinha falado para vocês. Síndrome de Patau. Síndrome de Patau, ela atinge o cromossomo número 13. Os indivíduos que têm síndrome de Patau têm trissomia do 13. Ao invés de ter 2 cromossomos no locus 13, tem 3. Os portadores de síndrome de Patau têm malformações no sistema nervoso, baixo peso ao nascimento, um defeito na formação dos olhos, ou o indivíduo pode nascer sem o globo ocular, fenda palatina, lábio leporino, anormalidade no processo de respiração e podem ter uma sobrevida muito curta, tá? Podem viver por um curto espaço de tempo. Eu vou mostrar para vocês um cariótipo e eu quero que vocês identifiquem aqui a anomalia, então, ó. Vejam, aqui é um cariótipo hipotético. Eu vou analisando par por par. A hora que eu chego no par 13, não tem mais um par, tem um trio. Esse indivíduo é de um homem, esse cariótipo, desculpa, é de um homem ou de uma mulher, galera? É de uma mulher, tem 2 cromossomos X. 46 cromossomos? Não, 47. Como eu faço a fórmula de identificação? Esse indivíduo tem 47 cromossomos, XX, mais 13. Ou seja, desses 47 autossômicos, aliás, desses 47 cromossomos, o que está a mais é o 13. Então aqui é uma mulher portadora de Patau. Agora, deixa eu voltar lá no cariótipo do indivíduo que apresenta síndrome de Down que a gente viu. Como ficaria a escrita, a fórmula desse cariótipo? Vamos fazer juntos? A fórmula seria 47, XY mais 21. Essa é a fórmula genética desse cariótipo, tá bom? E a síndrome de Edwards? A síndrome de Edwards atinge o cromossomo número 18. Os indivíduos têm um cromossomo a mais no par 18. Os portadores de Edwards, eles são indivíduos que apresentam hipertonia, ou seja, o tônus muscular é muito intenso, cabeça pequena e alongada, zona occipital eu estou falando dessa área aqui, ó, osso occipital é muito proeminente, tá? Nos indivíduos que apresentam essa síndrome.
orelhas baixas e mal formadas, defeitos oculares, maxilares recuados para trás, aparelho reprodutor com anomalias, anomalias renais, má formação cardíaca, pés ligeiramente virados para fora, então eles não conseguem deixar o pezinho reto, o pé virado para fora. Fora isso, a mão, ela apresenta uma característica de sobreposição de dedos, tá? Vamos dar uma olhadinha como seria esse cariótipo de Edwards. Aqui na síndrome de Edwards, a gente vê um indivíduo que apresenta um cariótipo bem distinto. Opa, eu estava mostrando a imagem errada para vocês, desculpa. Vamos lá, ó. Cariótipo de um indivíduo com Edwards, tá? Cariótipo bem distinto. É uma mulher, apresenta um único par de cromossomos X, mas quando a gente olha aqui, o 18 tem 3, tá? Ao invés de 2, tem 3. Então esse indivíduo é 47, tem 47 cromossomos, XX mais 18. E lembra que eu falei de um monte de características que pode ter um indivíduo com Edwards? Vamos dar uma olhadinha em mais algumas. Veja, a pessoa com Edwards apresenta uma sobreposição nos dedinhos, como você está vendo aqui. Pode apresentar uma mandíbula recuadinha para trás. O crânio é alongado, tá bom? E os cromossomos sexuais, galera? Lembra que eu falei que a gente pode ter síndromes que atinjam, através de aneuploidias, cromossomos a mais ou a menos, sexuais. Alguns a gente viu lá nas semanas anteriores. Vamos revisar aqueles que a gente viu? Por exemplo, síndrome de Turner. Síndrome de Turner, eu tenho uma monossomia, ou seja, um cromossomo só, onde eu deveria ter 2, que são os cromossomos sexuais. No indivíduo com Turner, ao invés de ele ter 2 cromossomos X, ele apresenta um único cromossomo X. O tórax dessa pessoa é largo, os ovários formados não são funcionais, ou seja, essa mulher é infértil, o pescoço é curto, tem baixa estatura e pode ter até uma dificuldade de aprendizado. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Veja, eu tenho par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, ok. Quando eu chego no par 23, que é o par sexual, esse indivíduo apresenta um único X, não apresenta Y e não apresenta outro X. Então eu tenho uma monossomia, uma aneuploidia monossômica. Esse indivíduo tem 46 cromossomos? Não, esse indivíduo tem 45 cromossomos. Então, como ficaria esse tipo de escrita, galera? Como a gente faria a escrita? A escrita aqui ficaria um pouco distinta. Por quê? Esse indivíduo tem 44 cromossomos autossômicos normais. Então, 44 autossômicos, vírgula, X, 0. Ou só 44AX. X0, ele vai mostrar pra gente que realmente esse indivíduo não tem um cromossomo ali. É assim que a gente escreve esse cariótipo, tá? A fórmula desse cariótipo. As pessoas que apresentam síndrome de Turner têm o pescoço alado, são indivíduos do sexo feminino, então têm os órgãos sexuais femininos, porém não produzem óvulos, não são férteis. Os pés são mais gordinhos, têm baixa estatura e eu tenho aí algumas características de dificuldade de aprendizagem, tá? A síndrome de Klinefelter, eu tenho os indivíduos com 2 cromossomos X e um Y. Se a pessoa tem um cromossomo Y, ela é considerada um homem, porque produz testosterona nesse cromossomo Y. Aliás, a testosterona vai estimular a produção... O cromossomo Y vai estimular a produção de testosterona nos testículos, tá? E por isso será um homem. Tem o Y, é um homem. Então esses indivíduos são homens, mas eles têm 2X e um Y. Então vamos ver como tudo isso pode alterar o corpo do homem. Ele será um homem bem alto,
com ginecomastia, desenvolvimento de mamas, testículos não produzirão espermatozoides, terá um coeficiente intelectual muito baixo. E o cariótipo de Klinefelter é desta forma, ó. São os primeiros 22 pares, ok? Quando a gente chega no último par, que é o sexual, eu tenho 2 cromossomos X em um cromossomo Y. Ele tem Y, ele é homem, mas apresenta 2X. Como ficaria, então, esta fórmula? Esse indivíduo, ele tem 47 cromossomos, sendo XXY. Ou eu posso escrever assim também. 44 cromossomos autossômicos, vírgula, XXY. Certo, pessoal? Posso escrever dessas duas formas. Tudo bem? Como será esse indivíduo, né, com Klinefelter? Ele pode ter calvície frontal, ele pode apresentar tendência a ter crescimento menor de pelos, pode apresentar, como eu falei, desenvolvimento de mamas, pelos pubianos com característica mais feminina, testículo bem reduzido, fraquíssimo crescimento de barba, ombros estreitos, quadril largo, braços e pernas bem longos. Como esse indivíduo aqui, ó. A gente vê que os braços e as pernas são bem longos, ele tem a presença de mamas, o quadril é bem largo, tá? Esse é um indivíduo com Klinefelter. Tudo bem, meninos e meninas? Bom, eu espero que vocês tenham gostado de falar aqui das nossas ameuploidias e alterações cromossômicas. E para a gente não esquecer, eu vou deixar uma atividade aqui para vocês valendo 100 pontos. Lembrem-se que amanhã, às 8 horas da manhã, nós temos um encontro ao vivo e vocês poderão tirar as dúvidas, tá bom? Bom, vamos para a nossa questão? A nossa questão é sobre cariotipagem, sobre o cariótipo. Então, a cariotipagem é um método que analisa as células de um indivíduo para determinar o seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica, em sequência, dos pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal ou com alguma alteração. Eu quero que vocês analisem esse cariótipo e que vocês interpretem o que esse indivíduo apresenta. Tá? E aí, como resposta, eu quero que vocês apresentem para mim aquela fórmula. Como esta fórmula aqui, ó, que eu mostrei para vocês. Eu quero que vocês deem fórmula como resposta, tá bom, galera? Bom, espero que vocês tenham gostado. Amanhã a gente se encontra às 8 horas da manhã. Um beijo e até a próxima. Tchau!